Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Gente, essa semana é a semana do NASA Solar Week, né? Que seria uma semana dedicada à divulgação dos conhecimentos sobre o Sol e das pesquisas, né? A gente faz esse evento 2 vezes ao ano, né? Durante os equinócios. E no ano passado, em setembro, eu fiz uma playlist aqui que eu vou deixar para que vocês assistam sobre diferentes coisas sobre o Sol, características, ciclo solar, relação Sol-Terra. E nesse março eu deveria ter feito, eu gostaria de ter feito um vídeo bem legal sobre o Sol, mas esse climão que a gente está vivendo no planeta, né, meio deprimido assim, eu fiquei meio desmotivada de fazer um vídeo. Porém, eu resolvi responder hoje, né, para fechar a semana e para não deixar vocês também sem vídeo, eu resolvi responder uma das perguntas que eu recebi com a hashtag Física Responde, que era sobre a morte do Sol. E eu acho que essa música aqui do Soundgarden, do Black Hole Sun, ela responde muito, porque eu quero contar para vocês por que o buraco negro do Sol não virá lavar as chuvas com ele, né, como diz nessa música bem grunge, né, do Soundgarden, com uma morte do céu. Por que então não viria um buraco negro do Sol? Então eu vou te contar como que de fato o Sol morreria, nesse vídeo um pouco pesadinho, mas prometo que a gente vai terminar com um clima mais animado, tá bom? Então fica aí. Bom, o Marcelo, que é um dos seguidores aqui do canal, ele deixou uma pergunta com a hashtag Física Responde, perguntando se o Sol ele morreria numa explosão linda ou num triste apagar. E isso me fez pensar nessa música do Soundgarden, que eu não sei, né, se vocês gostavam disso na década de 90, mas foi uma música super famosa que ficou no top do Billboard por várias semanas aí no mundo, né, não só nos Estados Unidos. E foi uma música muito popular, ainda é considerada a música mais famosa, né, dessa banda Soundgarden de rock, e que fala isso, né, que ele tá perguntando se o buraco negro do Sol, por que não tá vindo e levando com ele as chuvas, e é uma coisa, fala do final dos tempos pro homem honesto, né, é uma música bastante pesada, tem uma melodia linda, né, e ela ficou muito associada com essa coisa melancólica do rock, né, do grunge da época da década de 90, com a morte do cara do Nirvana. Então teve todo assim um contexto ali para essa música, mas ela de fato ela não tem fundamento físico e nem era a intenção do Chris Cornell, que foi o autor da música, né, que era o cantor da Soundgarden. Ele conta que ele estava dirigindo o carro dele e ele ouviu no rádio alguma coisa, blá blá blá, Black Hole Sun, blá blá blá, e isso ficou na cabeça dele. E ele foi pro estúdio gravar a música pensando na sonoridade dessa expressão Black Hole Sun. O que na verdade provavelmente ele entendeu errado, né? Porque alguém devia estar na rádio falando alguma coisa sobre buracos negros e o Sol, mas a bem da verdade é que o Sol ele não vai morrer e virar um buraco negro, né? Eu falei sobre evolução estelar no vídeo sobre a Betelgeuse, né, que eu fiz lá com a Duília no começo do ano, em janeiro, e eu vou deixar o link aqui para que vocês assistam, porque eu explico bem direitinho as fases, né, da estrela ao longo de sua vida. Mas de forma resumida, o Sol ele é composto ainda, a maior parte dele ainda de hidrogênio, e essa é no momento em que o Sol ainda está lá no núcleo queimando hidrogênio e fundindo em hélio, né? Essa é a primeira etapa da evolução da estrela, e isso faz com que a estrela esteja considerada na sequência principal, né? Então, da fase da evolutiva dela. Então, o Sol ele é considerado na metade da vida dele, então ele tem lá 4 bilhões e meio de anos de vida, e ele ainda está queimando hidrogênio e hélio, que é a primeira etapa. O que vai acontecer quando o Sol, quando acabar esse combustível do hidrogênio, né? Quando não houver mais hidrogênio para fundir em hélio, o que acontece com a estrela é que primeiro que a estrela ela tá fazendo esse balanço entre a pressão gravitacional, né, que está concentrando toda a matéria dela no centro, né, fazendo com que ela fique ali uma esfera de gás, e é um balanço entre essa gravidade
e a pressão de radiação, que é essa pressão da energia que está sendo gerada lá no núcleo da estrela, né, nesse reator termonuclear que está lá no meio. Então, lá no centro do núcleo do Sol, você tem essa fusão nuclear acontecendo entre átomos de hidrogênio, né, núcleo de hidrogênio formando o núcleo de hélio, e o excesso de massa é transformado em um fóton gama de super alta energia, e essa energia ela vai ser transferida do centro do Sol até a atmosfera solar através de diferentes processos. O processo, primeiro, radiativo, né, que vai demorar milhares de anos para chegar até quase perto da superfície do Sol. Essa energia ela vai se perdendo, né, ela vai sendo transmitida, reabsorvida ali por todos esses átomos que estão que compõem a estrela e que está bastante denso ali, né, na parte interior do Sol, até chegar numa região que é a base do que a gente chama a região convectiva solar, e nessa região, porque já tem menor densidade, o que acontece quando a energia chega ali, ela vai ser transferida não mais a partir de absorção e a reemissão dessa radiação, né, de forma radiativa, ela começa a ser transmitida a partir de convecção. Então vai ser mesmo aquecer uma bolha de gás ali de plasma, e esse plasma quente vai acabar subindo num processo convectivo, e aí ele chega na superfície do Sol e reemite esse calor pro meio interestelar, e essa bolha de plasma frio vai descer e uma outra bolha de plasma quente vai subir, e é o que a gente vê, aquele borbulhar lindo da superfície do Sol, da primeira camada da superfície do Sol, né, que a gente chama da atmosfera solar, que é a fotosfera. Então a gente vê aquelas bolhas de plasma subindo e descendo, que retrata, né, que representa essas bolhas desse processo convectivo de transmissão de energia. Enfim, quando acabar esse combustível de hidrogênio, o que vai acontecer é que essa pressão de gravidade aqui, ela vai ganhar, porque não vai ter mais a radiação sendo, né, gerada ali no centro do Sol. Então, você vai fazer concentração da matéria da estrela no seu núcleo, e isso vai gerar uma condição mais extrema lá no núcleo da estrela de temperatura e de pressão, que vai permitir com que a segunda fase dela aconteça, que vai ser o quê? Fusão ou transformação, na verdade, dos núcleos de hélio em carbono. Então você começa a gerar, né, através de reações nucleares, usando os átomos mais leves e transformando em átomos mais pesados. No caso do Sol, por ele ter a massa que ele tem, que é considerado uma estrela de massa baixa, né, ela não vai ter massa suficiente para fazer esse ciclo, né, de queimando para elementos mais pesados várias vezes, como acontece com as estrelas que vão acabar gerando buracos negros. Então, o Sol, por ter uma massa baixa, ele só vai conseguir fazer essa ciclagem uma vez. Então, o que acontece é que ele vai gerar a condição para a formação dos núcleos de carbono, né, que é a segunda etapa. Ele sai do que a gente chama sequência principal, e ele começa a gerar, então, a partir de hélio, carbono, e nisso ele vai criar uma expansão da estrela. Ele vai se tornar uma estrela gigante vermelha, né, e nessa expansão ele vai acabar engolindo Mercúrio, Vênus, e provavelmente chega na órbita da Terra. Ele vai ter uma superfície um pouco mais fria do que a superfície hoje em dia que é em torno lá de 5.500 graus, né, de temperatura na superfície do Sol. Essa temperatura baixa, então a estrela se torna uma gigante vermelha, e ele vai viver por até 1 milhão de anos nessa condição de gigante vermelha. E nessa fase, se não engoliu a Terra nessa história, né, então o que vai acontecer é que a gente vai ficar muito próximo da superfície da estrela, todos os oceanos realmente seriam evaporados, a gente acabaria aqui a condição para a vida, e a Terra sairia do que a gente chama de zona habitável, né, em torno da estrela. Então, isso na verdade vai ficar bastante distante aí, nenhum dos planetas do sistema solar estariam dentro de uma zona possível habitável, que significa que conseguiria ter água líquida, né? Então, de fato, assim, essa música do Soundgarden, ela tá errada porque ele considera um buraco negro, né, do Sol, sendo como a morte da estrela, e isso acabaria com a vida na Terra. Mas, na verdade, quando ele fala, né, lavando a chuva embora e tal, essa parte seria certa, mas se você considerasse a existência de uma gigante vermelha que estaria aqui não engolindo a Terra ainda.
E essa ciclagem para essa segunda fase, para a gigante vermelha, isso deve acontecer daqui 5 bilhões de anos. Então, como eu falei, o Sol está na metade da vida dele, então ele ainda vai ficar metade da vida, né? Mais ou menos o mesmo período de tempo que ele existe, ele ainda vai ficar nessa sequência principal, queimando hidrogênio e hélio. E aí depois ele passa a ficar nessa condição de gigante vermelha por mais ou menos, no máximo, 1 milhão de anos, né? Em que ele vai ficar queimando lá, transformando hélio em carbono. Depois disso, o que vai acontecer é que o Sol não vai ter a massa, então, para ciclar, para começar a gerar elementos mais pesados do que o carbono. Então, o que acontece é que ele ejeta as camadas mais externas dessa estrela, né, e vai gerar o que a gente chama de nebulosa planetária, e lá no núcleo, então, vai restar o que a gente chama uma anã branca. Uma anã branca, então, seria a condição de morte da estrela, seria o que sobra do Sol, né? E a anã branca, ela brilha, mas ela não brilha porque ela está gerando luz. Ela está simplesmente emitindo essa radiação porque ela tem uma temperatura, né? Então, ela vai fazer isso até o momento que ela esfria e aí ela se torna uma black dwarf, né? Mas que esse tempo de resfriamento aí da anã branca é muito, muito longo, é da ordem de tempo do universo, né? Da idade do universo. Então, nem sei se foi detectado, acho que não. É teoricamente esperado que isso aconteça e se torne uma Black Dwarf. Então esse seria o fim mesmo do Sol. E tem mais uma curiosidade em relação a essa música, né? Na verdade, a esse álbum do Soundgarden, que a capa do álbum, ela tem as cores assim, meio alaranjada, meio amarelada, assim, né? E na verdade, o cantor, o Chris Cornell, cantando meio distorcida, é uma capa meio, né, estranha, mas essa capa, ela ficou super famosa, porque, como eu disse, esse álbum, ele ficou super famoso na década de 90, e ano passado, quando foi registrada a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro, né, que foi aquela imagem icônica, que foi usado aquele interferômetro, né, vários radiotelescópios ao mesmo tempo, né, enfim. O que aconteceu foi que quando lançaram essa imagem, né, e no ano passado, em abril, os fãs do Soundgarden, eles reconheceram a capa do álbum, e porque tinha Black Hole, né, Black Hole Sun e tal, e como era um buraco negro, eles começaram uma petição para que esse buraco negro que tinha sido realizada a imagem, né, que ele recebesse o nome de Chris Cornell, que é o cara que fez, né, o cantor, que na verdade morreu em 2017, que era o cantor e o líder da banda, e eles fizeram uma petição, mas acabaram não ganhando. Mas foi engraçado, no Twitter tiveram várias postagens, né, vários tweets mostrando a semelhança entre a capa do álbum e a imagem do horizonte de eventos do buraco negro, que foi liberado no passado. Mas não vamos deixar o ânimo baixar, né, mesmo com esse climão que a gente está vivendo aí no planeta, com essa história, né, do isolamento, do distanciamento social e tal, e com essas confusões todas que a gente recebe, né, de ignorar a ciência, né, de não escutar os cientistas e os especialistas em relação às atitudes que a gente tem que tomar enquanto sociedade, né, comunidade, né, o que a gente tem que fazer para ajudar aí a conter a propagação do vírus. Então tudo isso me deprime de verdade, assim, porque é muito triste ver que a gente está sendo liderado por pessoas que ignoram e que pessoas que menosprezam o conhecimento científico simplesmente porque não entendem, não querem entender e não lhe é conveniente, né? Então, a ciência não importa para o resultado científico, não importa se você gosta ou não, né? Não é sobre o que você crê ou não, ou sobre o que lhe é conveniente ou não. Né? Então, quando você realmente é íntegro dentro da ciência, você deveria fazer uma coisa independente das suas necessidades, do que você quer, do que você acredita, né? Então, tudo isso realmente me afeta e eu fico baixo astral aqui, mas não vou deixar esse vídeo acabar desse jeito, né? Porque essa música é pesada. Eu vou deixar o link, essa música é linda, eu realmente amo essa música, mas é realmente meio pesada, né? Mas eu não quero deixar vocês aí pra baixo, então eu vou deixar vocês com uma mensagem dos Titãs, que é um rock meio pop, né? Um pop rock brasileiro, mas que foi uma música também que fez muito sucesso na década de 2000, né? E que foi uma música composta pelo Sérgio Brito, do Titãs, que diz: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança, em cada um de nós, algo de uma criança.
Então, enquanto houver sol, ainda haverá. Então, enquanto houver sol, teremos esperança, né? Haverá um novo dia e eu espero que vocês escutem. Vou deixar vários, na verdade, links para músicas que são inspiradas no sol, né? Que trazem essa questão da esperança, né? Então, eu espero que a gente tenha nosso coração iluminado aí por essa questão mais poética que o sol traz e que a gente não desanime nesses tempos de escuridão. Então vamos lá, gente, cuidem-se, escutem a ciência, não esqueçam de checar as fontes. E eu espero que a gente fique mais animado daqui pra frente, que as coisas melhorem. Então cuidem-se, tá? Tchau.